Uma família destruída pela tragédia se encontra no centro deste julgamento. Um homem é acusado de tirar a vida do pai de sua ex-esposa, com quem viveu por quase 20 anos. A própria filha da vítima, no entanto, se volta contra as acusações. Ela descreve um cenário de violência doméstica, infidelidade e um plano que, segundo ela, foi armado por sua madrasta para incriminar um inocente e encobrir o verdadeiro crime. 30 horário do Mato Grosso do Sul, vamos proceder ao interrogatório. Aí, como o Fábio havia dito, para quem está nos acompanhando nessa transmissão no canal do YouTube Júris 3 Lagoas, aí encerraremos essa transmissão, começaremos uma nova, aí sim com a fase dos debates. Então pode começar a gravação. Boa noite, Daniel. Boa noite. Você pode falar seu nome completo, por favor? Daniel Soler. Ô Daniel, o senhor está sendo acusado aqui da suposta prática de 2 crimes: homicídio duplamente qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Só homicídio. Outro foi afastado, tá certo. Então, só retificando aqui que foi afastado o posse. Então, o senhor está sendo submetido a julgamento pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal, pelas leis, o direito, se quiser, ficar calado aqui no plenário tribunal do júri. Caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para sua defesa. Então, pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero responder qualquer dúvida. Tá. Consta aqui, seu Daniel, o seguinte, que no dia 25 de outubro de 2016, para outras 23h30, Rua Marcondes Garcia Leal, Parque São Carlos, o senhor, por motivo torpe e mediante recurso que de todo efeito ofendido, teria matado Renato Sérgio Koffer, seu sogro. Aí consta que o Sérgio tem entrado em contato com o senhor, porque supostamente o senhor teria ameaçado o Bruno e a sua ex-convivente, a Neide. Aí o senhor acusaria a Neide, estava em processo de separação, e o filho dela, por ter subtraído equipamentos de proteção da sua empresa. Aí começaram a ter desavenças entre o senhor e a vítima por causa dessas supostas ameaças que o senhor fez contra seu filho, a sua esposa e o neto. E aí a vítima teria trocado mensagens com o senhor, uma delas informando que o senhor estaria ameaçado iria matá-lo. Aí na sequência, enquanto o Sérgio fechava o portão da garagem, foi alvejado por diversos paus de arma de fogo, os quais atingiram órgãos e outro a parte de trás da cabeça, no momento que a vítima teria se dirigido para dentro do imóvel. Aí a Graziela, que na época era a esposa do Renato, estava dentro da residência, saiu e foi socorrer seu esposo. Aí na sequência teria falado tanto para ela como para o socorro do SAMU que quem teria o alvejado seria o seu genro. Esse fato aqui é verdadeiro ou não? A acusação é enganosa sobre a minha pessoa. Conta pra gente o que aconteceu nesse dia, Antonel, por favor. Repita, por favor. Conta o que aconteceu nesse dia pra gente, então. Se não foi o senhor, conta pra gente o que aconteceu. Nesse dia 25 pela manhã, cheguei na minha empresa. Um colaborador precisou de IPI, seria a luva. De imediato, fui pegar a mesma, não avistei no local. Desde então, o local onde era guardado, só eu, meu filho e minha esposa tinham acesso. Então, desde já, eu falei, eu vou em casa, né, aonde eu ainda residia com a Neide, e vou perguntar a ela aonde estão as mesmas. Foi o que eu fiz, tomei em direção para casa. Cheguei lá, ela estava dormindo, fui ao quarto, bati no pé dela, acordando ela. Ela, muito nervosa, acordou, perguntando o que eu queria. Eu falei que eu precisava das luvas, porque tinha funcionário nosso que estava precisando. Ela, muito brava, acordou, brigando comigo e falando, eu não sei de luva nenhuma não, e eu fui me afastando para trás, indo para a porta da cozinha, saindo para a área. Depois de então, já que ela falou que não sabia, eu fui à casa onde o meu filho estava se residindo com o avô, que há pouco tempo tinha perdido a sua esposa, estava bem triste e a gente estava muito preocupado com ele. Então meu filho foi morar com o nosso avô postiço, o senhor Urbino. Cheguei na casa,
era um portãozinho pequeno e dava acesso lá na casa do fundo. Ali eu chamei pelo meu filho e disse a ele: filho, cadê as luvas do pai? Ah, pai, eu não sei de luva nenhuma não, vê com a minha mãe. Falei: cadê as luvas do pai? Eu preciso dessas luvas, o funcionário está precisando. Eu quero que você me leve essa luva ainda hoje. Dali então, tomei o rumo para a nossa empresa e continuei o dia. E aquilo tinha dado por encerrado. Se as luvas apareciam, ok. Continuei o meu dia a dia, fazendo as atividades, acompanhando algumas coletas, que era de prática. Quando foi quase no final da tarde, o Rodrigo, um amigo que eu tinha conhecido há pouco tempo, passou lá e falou assim: ô velho, hoje a gente vai fazer um jantar lá, vamos assar um peixe. Pois bem, naquela mesma tarde, a Neide ligou para mim ou mandou uma mensagem dizendo que o nosso filho ficaria comigo. Vocês estavam juntos ou estavam em processo de separação, você, a Neide e a Renata? A gente estava em processo de separação, eu já tinha dado... No dia dos fatos, vocês estavam morando junto ou cada um estava morando numa casa separada? Nos dias dos fatos, eu já tinha alugado um apartamento e já tinha dormido, eu acho que uma noite lá, porém a casa eu deixei para ela com o imóvel, com o veículo da família, para ela levar as crianças para a escola, e ainda tinha pertences nossos lá. Eu ainda tinha o controle do portão e algumas coisas pessoais lá, roupas, algumas coisas que eu ia levar para o apartamento, onde eu ia começar uma nova vida. Você pode continuar. Então, ali foi o que eu fiz. Naquela tarde eu peguei o meu filho e fomos lá para o jantar. Passei ali bem na mesma rua, ali perto de casa, peguei um refrigerante com meu filho. E ali chegamos no jantar, por volta das 6 horas da tarde. Ali descemos, cumprimentamos umas 2 pessoas que ali já estavam. Os meninos brincaram com meu filho, que é bem comunicativo. E logo depois eu me afastei um pouquinho com meu filho, perguntando para ele: ei, filho, como é que tá na escola, tal, tá tudo bem, tudo tranquilo? Aí ele me respondeu que sim, e nesse momento ele me falou: pai, a mãe foi até a delegacia. Neste momento que ele falou, a mãe foi até a delegacia hoje reclamar do senhor, com poucos minutos eu tive a liberdade de ligar para o meu sogro. Meu sogro sempre ali queria resolver as coisas da maneira longe da justiça, né? Porque ele era foragido. Então, ele não gostava dessa prática. E eu fui perguntar a ele o porquê da Renata ter ido lá fazer aquilo, que aquilo iria me prejudicar, né? Mas o que a Renata foi fazer? Fazer um BO contra o senhor? O meu filho falou que ela foi na delegacia reclamar que eu tinha batido no pé dela, entendeu? Ah, tá. Outro suposto violência doméstica do senhor contra ela. Isso. Quantos dias antes dos fatos? No mesmo dia dos fatos. No mesmo dia dos fatos. Tá. Pode continuar. Ali, ele me falou assim: Brau, ele me chamava ou de Dani ou de Brau, que era um apelido nosso. Aí ele falou: pelo que eu sei dos fatos, você foi lá cedo, acordou a Renata, e é o seguinte: a advogada dela falou que por você estar em separação, essas coisas de justiça é demorada. Então, que ela fizesse um boletim de ocorrência para isso ter mais ênfase e sair mais rápido da separação de vocês. Então, ali eu falei para ele que não tinha precisão daquilo, mas deixei claro para ele que aquilo ali estava tudo bem e que, se não fosse para a gente falar de uma conversa sadia, que era melhor que a gente não conversasse. Só frisando que toda conversa nossa sempre foi com muito respeito, nenhum faltando respeito com o outro, e sempre com um gesto carinhoso, que era o apelido que a gente tinha criado um pelo outro. Que ali a gente era companheiro de acampamento, de pesca, uma pessoa que me fez muita falta na minha vida, tem muitas lembranças. Certo. Aí no dia, depois que o senhor conversou com o seu sogro, o que aconteceu? Aí o senhor foi verificar com ele essa questão desse BO que a Neide tinha feito com o senhor. Que hora era mais ou menos que o senhor fez essa ligação? Eu creio que pelas 7 horas mais ou menos da noite. Da noite. Certo. Aí o que o senhor fez depois? Terminou de conversar com ele, o que o senhor fez? Ali a gente fomos lá, o pessoal começou a chegar e a gente continuamos.
Quando o senhor fez essa ligação com o seu sogro, o senhor estava já na Peixada? Sim, eu já estava lá já. E aí começou a chegar mais pessoas, e aí a gente ficamos por lá. Chegaram naquela noite, tinha aproximadamente 11 ou 12 pessoas presentes naquela noite. O senhor foi nessa Peixada sozinho ou acompanhado? Do que eu fui? O senhor foi sozinho ou acompanhado nessa Peixada que o Rodrigo estava organizando? Eu fui com meu filho, acompanhado com meu filho. Certo, pode continuar. E ali a gente ficamos ali, brincando com meu filho, conversando. Ali era um novo começo para mim, porque eu estava saindo de um relacionamento de mais de 15 anos, né? Então, ali era um novo ciclo de amizade. Ali a gente conversando. Umas 2 pessoas dali eu já conhecia há alguns meses. E os outros eu estava conhecendo ali naquela noite. Continuamos ali. Quando foi por volta das 9h30, 9h40, o meu filho me pediu, falou: pai, eu já estou com sono, já eu quero dormir. Antes disso, alguns minutos, a pessoa de Sabrina, que trabalhava comigo, tinha dito que queria passar a noite comigo. Quando ela externou isso para o senhor? Pouco antes das 9h30. Numa ligação? Uma ligação. O senhor ligou para ela ou ela ligou para o senhor? Ela se comunicou comigo, dizendo que queria. Do nada, ela ligou para o senhor no meio do Peixada e queria passar a noite com o senhor? Eu creio que foi por mensagem. Informou que queria passar a noite comigo. Por mensagem? Por WhatsApp? Ou de alguma forma ela se comunicou comigo, creio eu que por mensagem. Mas como é que foi essa conversa? Foi alguma coisa ou do nada ela falou assim: Daniel, eu quero passar uma noite com o senhor? Como é que foi? A gente já estava conversando, né? Estava conversando já. Isso. Flertando com o outro. Isso, já tinha saído, eu acho que umas 2 vezes já, né? Ou seja, vocês já tinham ficado junto outras vezes. Isso, exatamente. Certo. Então, ali ela falou para mim, falou: eu queria posar com você essa noite. Aí eu passei para ela que ali eu estava em um jantar com os amigos, e ali eu estava com meu filho. Ela falou assim: não, tudo bem, eu só quero dormir com você. Falei: você não quer vir para cá com a gente? Ela falou assim: não, eu nem me arrumei, e também você está recém-separado, não é legal, eu só queria realmente passar a noite contigo. Aí eu falei para ela: então tá bom, você não quer vir mesmo? Não. Logo depois, eu fui levar meu filho. Ali, era? Umas 9h30, 9h40. Ali, eu já aproveitei que meu filho era bem perto ali, já peguei e fui buscar ela na casa da mãe. Ela estava na esquina me esperando. Qual a distância de onde você deixou seu filho até o local que você levou a Sabrina? Uns 6 a 8 quarteirões, mais ou menos. Certo. Aí o senhor pegou a Sabrina, para onde vocês foram? Deixei ela no apartamento. Que apartamento? O apartamento que eu tinha alugado para mim sair da minha casa, da onde a gente estava fazendo o término do meu casamento com a Neide. Ah, tá. E aí, o que aconteceu depois? Aí eu cheguei lá, tinha um controle também, tanto da minha casa, onde eu deixei meu filho Rafael, passei lá, deixei ele, dei um beijo nele, falei: filho, dorme com Deus, estuda bem, dei um beijinho nele. Abri o portão e comuniquei a Neide que ali o nosso filho estava ficando lá. Ela disse que ela já estava chegando. Aí fui em rumo à casa da Sabrina. O senhor esperou a Neide chegar ou deixou seu filho sozinho ali? Não, eu deixei ele sozinho, que era de praxe. A gente sempre, um ou outro, quando um ia levar o outro, a gente, quando estiver levando, você me avisa que eu chego. Ah, tá, mas quando o senhor deixou, ela não tinha chegado ainda? Ela não tinha chegado, ela estava chegando. Eu avisei ela e ela foi chegando. Até para que a gente não... tivesse contato. Para evitar, porque um casamento de mais de 15 anos era normal que não tivesse tão confortável ali, né? 15 anos, né? Morando junto. Já falou. Mas vamos avançando um pouquinho mais, Daniel. O senhor deixou seu filho, a Neide tinha chegado, o senhor pegou a Sabrina. Vocês foram para o apartamento, o senhor tinha recém-locado para começar uma nova vida. Já foi o que o senhor disse. O que o senhor fez depois? Aí eu peguei, abri o portão, né? Do controle do portão e dei a chave da porta para ela. E disse que logo eu voltaria. Ela falou para mim que eu podia ficar tranquilo, que eu precisava me distrair um pouquinho. Eu podia ficar lá à vontade, que quando eu chegasse, se ela estivesse dormindo, não teria problema nenhum. Para onde o senhor foi? Voltei para a Peixada. Logo saí. Mas por que o senhor não ficou com ela? Ela queria passar a noite com o senhor estava começando uma nova vida de solteiro, por que o senhor não ficou com ela e foi voltar para a Peixada? Porque eu tinha um combinado com o pessoal. E ela foi avisada que nessa hora, quando o senhor foi deixar seu filho, pegar a Sabrina, o senhor já tinha jantado?
Repete, por favor. Na hora quando o senhor foi, a hora que o senhor foi deixar seu filho e pegar a Sabrina, o senhor já tinha jantado? Ainda não. Ainda não tinha jantado. Das 6 até as 9 o senhor não tinha comido nada, só bebendo? Ou não? Não, nem bebendo. Eu não estava bebendo naquele dia. Nem bebendo, nem comendo. O senhor ficou das 6 até as 9 pouco, só conversando com o pessoal? Exatamente. Quando eu saí do A apartamento... Sabrina jantou nesse dia? Não sei te responder se ela jantou ou não. Essa Creio casa, que tem- esse creio apartamento que o senhor sim. estava lá, estava mobiliado, tinha cozinha, ela podia fazer uma janta lá, não tinha? Como é que estava? Sim. Como eu queria sair e deixar a Neide com a vida dela, a gente fazer aquilo bem tranquilo, então eu optei por alguns meses pegar um apartamento já imobiliado, né? Que eu precisava fazer só o mercado e estava tudo Perfeito, bem. E tava ali tinha geladeira, tinha tudo. Era só as roupas mesmo que eu tinha levado e tinha mais algumas coisinhas que eu precisava levar que ainda estava na minha casa onde eu Você já residia. tinha passado a noite com a Sabrina nesse apartamento ou tinha sido outros locais que você Tinha sido outros locais. Ali tinha sido a primeira vez que você ia passar a noite com ela? Isso. Tá, aí avançando, o senhor deixou lá e voltou pra Peixada. O que aconteceu lá depois? Isso. Logo eu saí, voltando para Peixada, o Paulo Vieira me ligou, o nosso amigo. Ô, velho, e aí, você tá chegando? Eu falei, tô sim. Logo eu já encostei na Peixada, por volta de umas 9h48. Quando foi umas 9h58, a gente já estava por lá, ele tirou uma selfie nossa. Certo. Porque a gente estava em grupo, tinha bastante grupos lá e tirava foto e colocava em grupos, né? Quando foi 10h30 da noite, eu estava sentado junto com o Rodrigo, que era dono da casa naquela noite. E ali, nós estávamos batendo um papo ali, o Paulinho também tirou outra foto nossa, postou num grupo com alguns coraçãozinhos, tipo com brincadeira, olha lá os dois ali, tipo, brincando, né? Um clima assim, de brincadeira, né? Às 10h30. Quando foi por volta das 11 horas, mais exato 10h59, a gente reunimos todos os homens que ali estavam e as meninas tiraram uma foto da gente ali no jantar. Uma água, por favor. Pode pegar uma água. Obrigado. Certo, e aí? 10h30, os homens se reuniram, aí você tira uma nova foto. Isso. Logo depois das 11 horas, o pessoal foi, alguns se retirando, e aí a gente sentamos um pouco mais fora da área, onde era um lugar aberto, mais fresquinho, sentou lá. Eu, Rodrigo, dono da residência, Daniele e a Ana Carolina Moreno e o Rodrigo. E eu, sentamos nós 4 lá e começamos a bater um papo. O meu telefone, ele estava carregando na janela. E eu notei que ele estava tocando, vibrando, pelas 11h30. Nesse caso, eu vou interromper o senhor. Das 9 e pouco, o senhor chegou a ligar para a Sabrina ligou para o senhor ou não? Nesse período, depois o senhor deixou ela, então o senhor foi na Peixada, ficou até as 11h30? Não que eu me lembre, porque ali... Ou ligar, ou trocar mensagem? Não que eu me lembre, porque ali ela deixou eu bem à vontade e assim... ela não queria, tipo, me incomodar, né? Aí ela deixou eu bem à vontade. Ah, tá. Então o senhor não se recorda, trocou mensagem depois, não? Isso. Aí voltando lá, o senhor disse que deixou o celular carregando, aí o senhor percebeu que alguém estava ligando. Isso. O que aconteceu? Quando eu fui lá ver, era a Neide que estava ligando para mim. Aí eu atendi o telefone. Aí ela estava meio que chorando, sabe? E falando que queria falar comigo sobre o nosso relacionamento. Aí eu falei para ela que naquele momento não dava, porque eu estava conversando lá naquela noite, né, com as meninas. Por que ela estava chorando? Então, eu não entendi. Ela falou que queria falar sobre o nosso relacionamento. E assim, o nosso relacionamento já teve muito disso, que ou era um dia que ela bebia, toma remédio forte também, e eu falei, ela deve ter bebido hoje, mas tudo bem. Falei para ela que ali não dava, né? E tudo bem, deixei o telefone lá. Mas como é que é? Aí o senhor desligou, o senhor falou para ela que não dava, como é que foi? Eu falei para ela que não dava e coloquei lá de novo, continuou lá o telefone. Mas o senhor não desligou, ficou na ligação? Não, desliguei o telefone, falou normal. Aí ela perguntou para mim, você tá em algum barzinho? Porque ela escutou a música tocando, sim, né, tal, né? Aí eu falei, não, Renata, não tô em nenhum barzinho, não. Pode falar, fala para mim, você tá em algum barzinho? Nisso, as fotos das 10h30, que
que o Paulinho postou tanto na selfie quanto Mico Rodrigo, o Paulinho mandou em um grupo em que a Neide estava. Então a Neide sabia que eu estava em alguma reunião naquela noite, certo, em algum jantar ou na casa de alguém, ou num barzinho, né? Por isso que ela me perguntou se eu estava num barzinho. Eu disse que não estava num barzinho. Depois de então, desse momento, às 11h30, eu peguei e coloquei o telefone lá. O senhor desligou a ligação? Desliguei, sim. Como é que o senhor desligou? De maneira abrupta ou falou que não poderia mais falar com ela? Falei, não, agora não dá. E um dos dois ali, então tá bom, e desligou. Porque ela ouviu daqui, o seu Daniel disse que ela ligou, o senhor falou, não posso falar, e desligou o telefone na cara dela. Ela falou isso aqui hoje. Como é que você explica isso? Eu não me lembro dos fatos, já são 8 anos, tá? Certo. Mas eu lembro que o telefone foi desligado e eu coloquei lá de volta. Ali eu sentei junto com o Rodrigo, com a Ana e com a Daniela e ficamos batendo um papo. Mas talvez ela ficou um pouco assim, meio desagradável, que ela viu que eu estava conversando no telefone e eles ali sabiam que eu estava recém-separado de um longo casamento. Então talvez elas não ficou tão confortável. Quando foi média de meia-noite, elas pediram para que a gente levasse ela. Elas quem pediram? As 3 moças? 2 moças, Daniele e Ana Carolina Moreno. Pediram que levasse elas. Desde então a gente falou, então vamos levar então. A gente fomos, o carro estava na frente. Carro do senhor? Carro sim, meu. Pegamos, elas entraram no carro, as 2 entraram atrás, o Rodrigo no banco do passageiro e eu fui dirigindo. A gente saímos ali, nós estávamos ali, eu acho que é Santos Dumont, saímos sentido ginásio, né? Entramos naquela rua ao lado do ginásio e fomos sentido o cemitério, aonde a Ana morava naqueles lados ali. Voltamos de novo, perto do ginásio, fomos pro lado do Mercado Nova Estrela, viramos à direita e fomos até o antigo Passarelli, uma rua ou 2 antes, paralela ao antigo Passarelli. Mas vocês estavam indo para onde? O senhor disse o trajeto, mas para onde vocês estavam indo? Levar elas, cada um, para sua casa. Ah, tá. Na casa de quem vocês iam primeiro? Fomos na casa da Ana primeiro. Da Ana. Ela foi a primeira a descer do carro? Sim, foi a primeira a descer do carro. Tomamos rumo para a casa da Daniele. E ali era um dia de semana, estava todo mundo tipo, vamos olhando o relógio, né? Porque no outro dia todo mundo ali trabalhava, né? Deixei a Daniele na casa dela também, que morava ali 1 ou 2 ruas paralelas ao antigo Passarelli, e voltamos para a casa do Rodrigo. Aí voltou só o senhor e o Rodrigo, o senhor dirigindo. Exatamente. Chegamos na casa do Rodrigo, a mãe dele estava lá, Dona Cícera. Ali eu desci um pouquinho, né? Cumprimentei ela, Dona Cícera, tudo bem, tudo jóia e tal. E conversamos um pouquinho e falei, tô indo embora, Rodrigo. Peguei o sentido da rua Irmãos Cameche, que liga a Yamaguchi com a Clodoaldo Garcia, onde eu passaria em frente à minha casa, onde eu residia com a Neide. Antes, um quarteirão de eu passar por lá, a Neide me liga. Por volta de umas 00:15, mais ou menos, ela me liga. Onde você está? Eu falei assim, eu estou perto da nossa casa. Ela falou assim, então espera eu aí em casa que eu vou ir para a gente conversar. Naquele momento, já dava para conversar, porque eu já tinha saído do compromisso que eu tinha do jantar. Eu falei, então tá bom. Entrei na nossa casa, abri o portão com o controle, coloquei o carro e sentei na cadeira diária, normalmente, até porque eu ainda habitava ali naquele lugar, né? Eu tinha o acesso ali naquele lugar, ainda não tinha me desligado daquele local. E fiquei sentado à vontade. Com mais ou menos uns 4 minutos, creio eu, o telefone toca de novo. Eu falei, tô esperando a Neide, o telefone dela tá tocando, só que naquele momento já era meu irmão que estava falando pelo telefone dela, perguntando, onde você tá? Eu falei, eu tô em casa, Ela ligou para mim agora, falou que queria falar comigo, tá esperando. Falou, ela tá aqui em casa, os policiais atiraram no Bi e estão suspeitando de você também. Eu falei, para de brincadeira, né, nesse momento, né? Para de brincadeira. Ele falou, não, eu tô falando sério. Naquela hora eu fiquei sem reação, né? Falei, poxa vida, como assim, né? Aí montei no carro e falei assim comigo, né?
Falei, poxa vida, eu comecei a lembrar, eu tava num jantar agora, né? Com várias pessoas. Vou ligar pro Rodrigo. Foi o que me veio na cabeça na hora. Vou ligar pro Rodrigo. Rodrigo. Por que o senhor ligou pro Rodrigo? Não ligou pra nenhum seu irmão que tinha falado que foi a primeira pessoa que deu a notícia que a polícia estava atrás do senhor? Que em tese o meu irmão tinha acabado de desligar o telefone, falando que a polícia estava lá me acusando. Que era para mim ir lá. A polícia estava no local onde estava ele e a Neide? Isso, exatamente. A Neide foi com a polícia lá na casa do meu irmão. Certo. E aí eu falei, ele falou, não, vem aqui. Eu falei, então tá bom, né? Na hora veio da minha cabeça, eu vou ligar pro Rodrigo, né? Aí liguei pro Rodrigo, expliquei, Rodrigo, balearam meu sogro e o pessoal tá me acusando. Ele, como assim, velho? Como assim, rapaz? Nós tava aqui em casa até agora, todo momento, né? Aí ele falou, eu falei, vamos lá comigo? Ele falou, vamos. Você tá onde? Eu falei, eu tô indo pra minha casa. Aí ele falou, tá bom, tô chegando aí. Aí eu fui pra minha casa, né? Ali, eu não lembro se eu avisei pra Sabrina dos fatos, ou falei que ia resolver um problema para não preocupar ela. Deixei ela ali na casa dela, que era um quarteirão, deixei ela no mesmo lugar onde eu peguei. Aí o senhor avisou a Sabrina que não ia mais dormir, passar a noite com ela? Sim. E aí o senhor levou ela do seu apartamento à casa dela? Sim, que virando na rua. O Rodrigo estava com você nesse Não, nesse momento não. Nesse momento ele estava vindo para minha casa. Quando o Rodrigo chegou na minha casa, eu já estava na frente do meu apartamento, coloquei o carro no estacionamento externo do apartamento, eram as kitnet, né? Coloquei no estacionamento externo, onde assim o Rodrigo já encostou. Aí o Rodrigo encostou, eu montei no carro dele, era um picape, né, que ele usava para venda, ele trabalhava na Unipetro, era um carro de 2 lugares, eu montei no carro e a gente pegou a Avenida Clodoaldo Garcia. Aí ele falou, velho, isso é uma acusação séria, eu acho que é melhor a gente falar com o advogado. Eu falei, eu não conheço nenhum. Ele falou assim, vamos ligar para o Jefferson. Aí ligamos para o Dr. Jefferson, ele falou, não, passa aqui em casa. Aí subimos a Clodoaldo Garcia, perto da Rímoli, num semáforo, viramos à esquerda, eu lembro como se fosse hoje, paramos lá em frente da casa dele, eu fui lá, falei com ele, como assim, cara? Como é que está acontecendo isso? Já colocou um casaco lá, e falou, monta no carro comigo que você vai me explicando. Aí eu fui explicando para ele que naquela noite a gente estava num jantar, expliquei para ele como é que foi, que ligaram para mim, dando uma notícia que tinha baleado meu sogro, eu era um suspeito e tal. Ele falou, não, beleza, fomos lá direto para o plantão já. Fomos direto para o plantão. Chegamos lá, perto do Detran, na delegacia, ele pediu para que eu esperasse lá na frente. Falou, fica com o Rodrigo aí. Eu entrei no carro do Rodrigo, né, e ficamos esperando ali. Quando foi por volta das quase 3 horas da manhã, ele me ligou, perguntando se o meu sogro tinha nome falso. Eu falei para ele que sim. Nesse momento você estava esperando onde? Até o advogado ver essa questão da delegacia? Eu estava esperando ali, próxima delegacia ali. Todo tempo esperando lá? Todo tempo esperando lá, né? Certo. Aí ele falou assim, pode ficar aí esperando, deixa eu ver como é que tá aqui. Ele falou assim, ele é foragido da justiça? Aí eu falei, sim, é. Então tá bom então. Espera aí, fica tranquilo aí. Qualquer coisa eu te ligo, você vem. Tudo bem. Quando foi por volta das 4 horas da manhã, ele ligou novamente. Ele ligou novamente e falou assim, o negócio é o seguinte, amanhã o delegado vai ouvir a gente. Vocês podem ir embora e podem descansar. O delegado vai ouvir a gente. Falei, então tá bom. Dali, eu fiquei esperando no dia seguinte, o dia todo, pela ligação do Dr. Jefferson, que o delegado ia ligar para ele, pode vir aqui que a gente vai pegar o depoimento do seu cliente, né? Pois não foi o que aconteceu. Aquele dia foi enrolando tudinho e aí? O delegado, liguei para ele umas 2 vezes, disse que estava enrolado e tal. No outro dia, eu não lembro se era correição lá na delegacia, uma coisa parecida. A gente fomos numa outra vez, eu fui umas 3 vezes na delegacia para ser ouvido e eles não queriam me ouvir. Eu lembro que eu fui ainda uma das vezes na delegacia em frente ao batalhão, né?
Fui uma vez com o Dr. Jefferson lá também e fui uma vez com a outra pessoa. Fui 3 vezes na delegacia para ser ouvido. Aí, no próximo dia, era um feriado, creio eu. Veio sábado e domingo. Aí, quando foi na segunda-feira, foi a gota d'água. A gente falou assim, não, vamos lá que você precisa ser ouvido. Eu falei, vamos lá, vamos ser ouvido. Aí a gente fomos lá na delegacia, em frente ao batalhão. Ali estava o delegado Capobianco, lembro como se fosse hoje. Pediu para que a gente entrasse lá, demorou bastante para começar a colher o meu depoimento. Foi colhendo o meu depoimento e demorou ali por volta de umas 2h30, mais ou menos. Ele começou a me informar antes de acabar o boletim de ocorrência, bem no final. Ele disse que tinha pedido a minha prisão. Eu falei, como assim a minha prisão, né? Não foi ouvido ninguém que estava comigo. Os meus amigos todos vieram aqui para prestar depoimento. Ninguém deixou. Inclusive, depois disso tudo, a gente precisou fazer depoimentos avulso, porque os amigos não estavam entendendo como você é acusado de tirar a vida de uma pessoa, inclusive de uma pessoa da minha estima, e as pessoas simplesmente, o delegado simplesmente pede a sua prisão e não houve ninguém que estava naquela noite contigo. Está muito errado isso aí. Mas por bem, ali foi pedida a minha prisão. Aí você foi preso ali. Aí eu fui preso. Tá, aí mas avançando um pouquinho mais, o senhor Daniel, que uma das evidências, até que a polícia buscou, dentre outras, para justificar sua prisão, é que seu sogro, quando foi baleado, indagado até pela Graziela, ex-convivente, e também durante o trajeto do local da tentativa que virou se consumar até o hospital, falou que quem teria alvejado ele teria sido o meu genro. Como é que o senhor explica isso? Doutor Rodrigo, não sei se você vai me lembrar dos meus 2 depoimentos que eu dei. Lembro. Eu sempre frisei sobre a Graziela. Hoje, eu não tenho só dúvida. Eu tenho toda certeza que isso foi implantado pela Graziela. Tanto isso, quanto os fatos do Fernando em Araçatuba, que ele foi ouvido e negou todos os fatos. Tá, e não sabe de onde foi. Então, hoje eu tenho certeza que ambos... Ainda não perguntei quem teria cometido. Eu ia chegar depois, o senhor já antecipou. Sim. Mas eu ia perguntar, então como é que o senhor explica que o seu sogro, esse sogro, que vocês já tinham separado da Neide Renata, teria falado que teria alvejado ele, seria o seu genro. Ele tem outro genro? À época, tinha outro genro? Tinha. Tinha? Tinha. Então foi outro genro que bateria baleado ele? Não estou falando que foi ele. Tá, mas não foi o senhor, então? De jeito nenhum. Jamais faria isso. Quem tem o direito de tirar a vida de alguém foi aquele que deu a vida. Sim, aqui não estamos em discussão essa aí. Então o senhor não sabe explicar por que ele teria falado que foi o genro que teria alvejado ele? Sim. Por que foi Induzido isso? Pela Graziela. Então a Graziela sugestionou ele, alvejado, entre a vida e a morte, que o senhor teria atirado? Sim, doutor. Meu sogro nunca me chamou de genro. Ah, tá. Ele sempre me chamou de Dani ou de Brau, que era um apelido carinhoso que a gente tinha um pelo outro. Entendi. E esse problema consta na denúncia, que supostamente o senhor teria esse problema por causa das luvas, teria ameaçado a Neide, o Bruno Henrique, e que ele teria comentado para o senhor que o senhor teria o ameaçado. Então isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Depois que eu saí da casa do nosso avô postiço, o senhor Urbino, aquilo ali para mim tinha se encerrado. O meu dia continuou normal. Eu falei pro meu filho e estava esperando pelo aquele produto. Aquilo já foi encerrado, entendeu? Tá. Então, se não for o senhor, quem teria matado então o seu ex-sogro, o seu Renato Sérgio? Hoje a gente não tem dúvida que o mentor foi o Márcio, a mandante a Graziela. Então foi o Márcio que atirou? Mentor foi o Márcio, mandante a Graziela. Quem foi o executor? Augusto Sinei. Augusto Sinei foi ouvido? Mas ele foi ouvido até, o nome dele surgiu assim e foi descartado, o Augusto Sinei. Inclusive, eu posso assegurar que eu sou juiz da execução penal há 10 anos, ele tem outros homicídios que, mas em nenhum momento o nome dele surgiu com evidência forte de ter sido o executor. Os novos fatos foi surgindo logo depois de algum depoimento, né? E
ficou mais que claro que a Lúcia e a Ana, filha, foi usada como uma ponte. Tá, mas esses fatos da Ana foi por causa da investigação particular que o senhor puxou? Tanto particular quanto normal que vai acontecendo no dia a dia, né? Como assim? Não entendo. O que seria normal acontecendo no dia a dia? Os boatos que vai surgindo, né? Tanto da Aline, que é da familiar, a Neide, que vai ouvindo alguma coisa, os fatos que vão surgindo e hoje não tem dúvida. Por que a Gazia queria matar o ex-marido? Eu acho que tinha muitos motivos, né? Tinha motivos. Tinha muitos motivos para fazer. Separação, agressão, tudo isso que os testemunhos disseram aqui. O senhor tinha algum problema com a Graziella? Nunca tive problema, sempre respeitei ela, nunca tive, assim, aproximação com ela, porque meu sogro tinha aquele jeito dele, muito ciumento, né? Então, eu sempre respeitei. Chegava no Natal, um Ano Novo, cumprimentava, assim, de mão, sem abraço, sem nada, para o meu sogro, do jeito dele ali, não ficar bravo. E todo mundo sabia isso na família. O senhor tinha algum problema com o Márcio, que seria o suposto amante da Graziella? Não tinha problema com o Márcio, não. Tá. O senhor e seu sogro foram sócios de uma empresa aqui? Sim. Houve algum problema durante a sociedade da empresa? Não. A sociedade foi... Na época, ele morava lá no Paraná e eu morava em Araçatuba. E aí, algumas vezes, eu vinha viajar para Três Lagoas e vi que era uma cidade bacana para trabalhar. E a Neide sempre falava para mim, eu queria tanto morar perto do meu pai e tal. E aí eu vi a possibilidade da gente vir para Três Lagoas e montar algum ferro velho, alguma coisa para ele trabalhar. Lá ele fazia bico de mototáxi e também comprava um pouco de ferro velho. E foi o que foi feito. Eu tirei uns 30 dias, deixei minha família lá, meu filho bem novinho, Rafael, e fui lá para o Paraná ajudar ele a resolver as coisas dele e trazer a mudança para cá, para Três Lagoas. Foi o que foi feito. A gente viemos para Três Lagoas e abrimos um ferro velho, e foi ali que a gente iniciamos uma sociedade. Quanto tempo vocês ficaram sócios do ferro velho até o homicídio dele? Nós chegamos aqui em 2009. De 2009 ou 2016? 2009, a gente ficamos ali por uns 6 anos, 5 anos ali, sei lá, sócio. Tá. Então, o senhor disse que nunca teve nenhum tipo de problema. E problema com relacionamento? O seu sogro aceitava que o senhor estava se separando da Dente Renata? Assim, a gente já tínhamos separado numa outra ocasião, e ali ele era muito companheiro um outro. Ele chegou a ficar aí há mais de ano sem falar com a Neide, porque achava que ela estava errada na separação. Então, uma outra separação anterior de vocês. Isso. Aí vocês voltaram e depois teve essa separação no dia do homicídio dele. Isso, ele sempre ficou do meu lado nessas separações. A gente tinha uma relação muito boa. Então, na época, quando ele foi vítima do homicídio, não havia nenhum problema, ou seja, ele estava ciente que você estava se separando? Sim, eu tinha dado entrada no divórcio, já para não ter nenhum tipo de problema, uns 60 dias antes, mais ou menos, disso tudo. Tá. Atualmente, o senhor trabalha com o quê? Eu sou proprietário da empresa RD Sucatas e Ferragens, e também tem um projeto junto com o Conselho da Comunidade, onde eu recebo ali os reeducando, que está longe da sociedade. Quantos você contrata do semiaberto? Hoje, a RD colocou já no mercado de trabalho mais de 200. A gente viemos desde 2018 com esse projeto e cada dia vem crescendo. Tá. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e uma netinha. Tá. O senhor e a Neide estão juntos ou vocês separaram depois? Depois disso tudo, quando eu saí em 2017,
Fui preso em 2016, saí em 2017, onde ali eu pude estar conversando com ela. Algumas coisas que ela ainda não sabia, né? E a gente decidiu reatar, né? Vocês estão juntos até hoje ou não? Ficamos juntos por mais de um ano, depois dos fatos. Ficamos juntos. Nesse meio período, a pessoa de Sabrina, em quem eu estava me relacionando, já fazia a Neide vendo nas redes sociais. Ela seguia a Sabrina, né? E viu que a Sabrina tinha uma criança já, né? De 1 ano e meio. E aí ela falou assim: a filha da Sabrina é sua cara. Eu quero que você faça DNA. E se ela for sua filha, nosso relacionamento está acabado. Mas o senhor não sabia que a filha era do senhor, não sabia? Não. O senhor sabia que a Sabrina tinha tido um filho? Sim. Mas ela nunca falou quem era o pai? Nunca. Aí foi feito DNA ou o senhor era o pai? Na época que eu me relacionei com ela, ela estava solteira. Ah, tá. E logo depois que eu fui preso, ela se reatou nesse relacionamento. Ela foi visitar o senhor no presídio? Não, nunca foi. Porque logo que eu fui preso, ela voltou com o ex-marido. Ah, tá, entendi. E ali, por um exame de DNA, a gente descobriu que a Mariazinha era minha filha com 1 ano e meio de idade. Aí vocês separaram, você e a Renata? Aí a gente se separamos. Ah, tá. Atualmente você tá casado ou não? Sim. Tá. E... Pode falar. Eu tô casado há uns 4 para 5 anos, junto com a minha companheira. Tá. O senhor foi preso ou processado antes desses fatos? Eu nunca fui processado por nada. Antes desses fatos, teve um episódio que a gente mexe ali com ferro velho, como foi dito. Foi encontrado algum produto lá que os policiais acharam que não era lícito, mas ali foi apresentado documentação do produto e eu fui absolvido do caso. Você foi investigado por suposta receptação, foi isso? Exatamente. Só essa passagem. Então tá bom, estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Bolivar. Sem pergunta, excelência. Pela defesa, doutores Diva e Thiago. Pode pôr um lado direto, doutor, por favor. Boa noite, Daniel. Boa noite. É o último dia desse processo, tá? Amém. Pode pôr na tela pra mim, Karina? Olha, 2017. E o senhor se controlar um pouquinho, isso pode até prejudicar o senhor, tá bom? Vai com o copo d'água dele, por favor. Doutor, quiser mostrar pessoalmente, pode mostrar, só faz referência à página, acho que até ganha tempo. 258. Esse é o advogado que você contratou no dia, Daniel. Se puder olhar aqui. Sim. Isso. Aqui ele fez uma postagem no Facebook dele no dia 26 de outubro de 2016, que era madrugada. Então vocês ficaram até 4 horas da manhã esperando para ser atendido pelo delegado. E não quiseram atender você. Não. E aí vocês ficaram voltando na delegacia várias vezes. Exatamente. Na folha 2247, o advogado fez um pedido direto para o juiz, dizendo que o delegado não queria receber vocês e não queria ouvir as provas que vocês tinham. É isso? Isso. Isso foi mais ou menos uns 5 dias, na segunda-feira. Exato. Você sentiu que essa falta de investigação estava te prejudicando? Sim, com certeza. Foi por esses motivos que você foi obrigado a contratar uma investigação particular? Sim. Pode abrir para mim a foto 800 e... na folha 840, por favor.
840. Essa foto aqui, o senhor confirma que ela foi tirada às 21h58 do dia do crime? Sim. Desse momento em diante, você saiu dessa festa? Somente depois da meia-noite. Quando o senhor foi levar as meninas? Exatamente. Consta, nós juntamos o extrato do telefone do Paulo. Ele te liga, então, às 21h49. Dessa ligação, passa para essa foto. Isso. Tá, você lembra com quem você estava falando aqui ao celular? Sim. Quem que era? Pode subir um pouquinho? Eu estava falando com a Luciele. Aqui ia vir trazer um talão de cheque para mim pouco antes das 11. Tá. Isso também foi feito no extrato, foi pegado no extrato da Vivo, folha 861. De cabeça para baixo. Uhum. Isso. Então, tá de cabeça para baixo, mas é essa ligação que você estava atendendo, às 21h58, que era a Luciele. Sim. Tá. Pode passar para mim, para a foto da folha 842. 842. Quem é esse aqui? Esse é o Rodrigo, proprietário da casa. E aqui você estava na festa. Sim. Essa foto foi tirada às 10h30, correto? Correto. E que o Paulinho colocou uns coraçãozinhos e postou em um grupo. Ok. Abre para mim a folha de 800 e... Não. Sabe aquele documento que eu te mandei, da foto das 10h59? Abre ele, por favor. Uhum. Tem qual aí? 841, mais fácil. Tá bom aí, tá ótimo. Essa foto aqui, às 22h59, é o momento do crime. Você confirma que essa foto foi tirada às 10h59? Sim, foi as meninas que tiraram. Então é aqui que você estava, às 10h59. O senhor confirma? Sim. Tá. Dali você não saiu? Não. Tudo bem. O senhor ficou preso quanto tempo? Há quase um ano, né? Eu fui em 2016 e saí, eu acho que em julho de 2017. Alguma vez você ameaçou o seu sogro? De maneira alguma. Era um companheiro. O que significou esse período que você ficou preso, sabendo ser inocente? Foi uma fase muito difícil da minha vida. Inclusive ver meu filho entrar pela porta do presídio com a foto minha estampada, escrito que eu era o herói dele. Quando o senhor saiu de lá, o senhor foi provar sua inocência para sua família? Quando eu saí de lá, em 17, vários fatos foram surgindo, né? E algumas coisas foram colocadas no processo, né? Novos fatos. O que vocês apuraram? Você lembra? Pode dizer? Eu acho que aí que foi apurando a Ana e a Lúcia, né? Contando as realidades dos fatos e descobrindo as realidades acontecidas. O que aconteceu que vocês apuraram? Quem tinha feito os fatos, elaborado, mandado, executado, quem foi usado para isso. O senhor trouxe tudo isso para o processo? Sim. Sem pergunta. Tá bom. Pode sentar naquela primeira cadeira ali, por favor. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome completo? Neide Renata de Carvalho Coffers. Neide, o que você é do Daniel Soler e do Renato Sérgio Coffers? Do Daniel sou ex-esposa. Do Renato Sérgio Coffers sou filha. Você é o quê? Filha. A filha do Renato, da vítima fatal. Isso. Então tá bom. Então a senhora vai ser ouvida como declarante, tá bom? Arrolado pela defesa. Então, dada a palavra à banca de defesa, doutora Diva, doutor Tiago. Obrigado, excelência. Boa tarde, Neide. Boa tarde, doutor. Neide, aqui nós estamos investigando o caso que levou o seu pai a óbito. Tá bom? O que se recorda que aconteceu naquele dia? O que a senhora pode narrar? A senhora pode ir falando e eu vou fazendo as perguntas na medida que a senhora for falando. No dia do assassinato do seu pai. Correto. Aquele dia foi meio turbulento porque o Daniel, a gente ainda morava junto. Tá? Esse barulho. O Daniel e eu estávamos num divórcio litigioso e morando na mesma casa, na mesma residência até então. E aí ele me acordou, a gente já não tinha mais intimidade, cada um dormia no seu lugar separado. Ele balançou meu pé, me acordou, perguntando de umas luvas, porque eu trabalhava na empresa junto com ele.
Eu ignorei, eu falei, não sei de luva, não sei nem o que você está querendo saber, me deixa dormir. Logo em seguida, Bruno me ligou, falando, nossa, meu pai esteve aqui, tá nervoso, atrás de umas luvas, mãe, você sabe das luvas? Eu falei, eu não sei. Aí eu falei, mas como que ele tava? Ah, ele tava nervoso, queria a luva dele e tal. Aí ele narrou os fatos, e na época eu tava no divórcio, tudo eu ligava para minha advogada, tudo. Aí liguei para minha advogada, contei o que aconteceu, eu liguei para minha advogada, e a gente tava insistindo para que o Daniel deixasse a casa. E aí ela me aconselhou, falou, olha, é um bom momento de você fazer um boletim de ocorrência para a gente tentar ir uma liminar para ele sair de casa. E assim eu fui e fiz. Fiz um boletim de ocorrência, narrei alguns fatos que eu ouvi falar, outros que o Bruno me disse, né? E fiz o boletim de ocorrência naquele dia, narrando o que tinha acontecido. Depois... Sim. Não cuspido, esse literalmente cuspir. Quando se está com muita saliva, falando muito rápido, ele falava assim, muito rápido, meio que saía saliva. Na verdade, esse boletim eu fiz, vamos dizer assim, com praticamente totalmente influenciada pela minha advogada, e eu quis que ele fosse o mais contundente possível para que eu pudesse conseguir eliminar para ele sair de casa. Eu não me recordo muito bem sobre a tarde, como é que foi. Eu cheguei a ver meu pai aquele dia, no finalzinho da tarde. Eu fazia faculdade, um pouco antes de ir para a faculdade, porque o Bruno tinha me falado. O Bruno não, mentira. Alguém tinha me falado, não me recordo quem, que o meu pai tinha ido até o Ferro Velho do Daniel, conversar com o Daniel, devido a ele ter ido lá, falar com o Bruno, dele ter falado comigo e tal. Aí eu encontrei meu pai e falei, pai, não fica, vamos deixar, eu já pus na justiça, vamos deixar a justiça resolver. Meu pai falou, não, tá tudo tranquilo, já conversei com ele falou que tá na justiça mesmo, que vai ser seu, é seu, que você vai seguir sua vida, que agora já deu mesmo. A única coisa que eu pedi pra ele é nunca relar a mão em você, porque a gente, cidade é pequena, então eu já tava saindo, sabe, passeando, então ele me via em alguns lugares, e isso deixava ele meio nervoso, então meu pai ficava com medo de algum atrito acontecer. E aí meu pai foi e falou com ele falou, olha, eu só pedi pra ele não te defamar, não relar a mão em você e deixar o Bruno em paz. Eu lembro dessa conversa ao todo, aí, entre namoro e uns quase 19 anos. Essa foi a primeira vez que tiveram de divórcio? Não. E assim, 5 anos atrás desse último divórcio, a gente havia se divorciado. Inclusive, eu fiquei 2 anos divorciada, porém 8 meses separada. O resto a gente não tinha contato porque havia muito amor ainda, só a gente era muito imaturo ainda. E aí a gente acabava tendo um contato. Aí quando até que enfim nós resolvemos voltar. Nesse período, antes de divórcio, como que o Daniel era como marido? E qual dos dois? No período antes que vocês tiveram no geral, como que ele era como marido? O Daniel, ele mudou muito, né? Quando a gente divorciou. O Daniel, quando eu voltei com ele, ele era mais atencioso, ele trabalhava menos, ele dava mais atenção para a família, principalmente aquilo que eu sempre reclamava, que ele não ficava comigo, não ficava com o filho, trabalhava demais. Então, ele se tornou uma pessoa mais presente na minha vida. Naquela tarde ainda, você pediu para o Daniel ficar com o filho, né? Sim, havia um combinado, porque naquela tarde mesmo, ele resolveu sair de casa. E aí eu fiz um combinado com ele, porque eu fazia faculdade, não tinha quem cuidasse do nosso filho. Só que eu não queria ter contato com ele. Então, quando eu saía de casa, ele já sabia que 7 horas eu sempre estava na cidade. Ele passava, pegava o Rafael. Rafael tinha um controle de casa, Rafael já tinha 9 anos. Ele pegava o Rafael e por volta da hora, eu quase nunca assistia as últimas aulas. Por causa que eu tinha o Rafa e porque eu tinha no outro dia que acordar cedo. Aí eu voltei para casa, ele já tinha deixado o Rafa. Doutor, eu não me recordo a hora, mas foi a última, eu assisti a penúltima aula da faculdade e é o tempo de eu chegar em casa, uns 10, 20 minutos no máximo, eu estaria na minha casa. Rafael já estava lá, Rafael estava acordado.
Não, porque eu falei, aí, filho, como foi o passeio? Ficou com o pai? Fiquei. Você jantou? Não, mãe, tinha peixe, mas não estava pronto. Aí eu lembro que eu acho que eu fiz alguma coisa, um ovo com pão, eu não lembro, não me recordo direito. E aí sim, fomos dormir, eu e o Rafael. Em torno de meia-noite, eu acredito que eu recebi essa ligação. Seu pai foi baleado e pode apurar que horas? Então, isso eu fiquei sabendo bem depois, mas era por volta de quase 11 horas, ali 10 para as 11. Eu fiquei sabendo porque eu questionei porque demoraram tanto para me ligar. Por isso que eu fiquei sabendo do horário. Tomei conhecimento. No hospital mesmo. E aí a senhora fez o quê? Só foi lá para os fatos? Eu não, nem me recordo como eu peguei o carro, como eu cheguei. Nem lembro o que eu fiz com o Rafael. Eu sei que eu fui para o hospital. Cheguei lá. A minha vontade era entrar dentro do hospital e ver meu pai. Só que já tinha uns policiais me esperando. E eu não pude nem entrar. Os policiais me abordaram e falaram, a gente precisa ir atrás do seu ex-marido, do Daniel, porque ele está sendo acusado de ter atirado no seu pai. Na hora eu fiquei desacreditada, eu falei, não acredito, eu não quero ir agora, eu quero ver meu pai, mas, enfim, polícia, obedeci, entramos no carro, sem destino, porque ele me perguntou se eu sabia onde o Daniel estava morando. Eu falei que não, que ele havia saído de casa aquela tarde, eu não sabia onde ele estaria morando. Aí eu falei, mas eu posso ligar para ele? Não, aí eu falei, eu vou ligar para ele, porque ele sempre me atende. Eu vou ligar para ele e vou perguntar onde ele tá, quero conversar com ele. Aí os policiais falaram, então faça isso. Fiz isso no Viva Voz, liguei. Aí eu liguei, eu não lembro se ele atendeu na primeira, na segunda, isso eu não me recordo, mas eu liguei. Os policiais ouviram essa conversa. Aí eu liguei, falei, Daniel, tudo bem? Tentei ser mais fria possível, embora estava muito abalado. Falei, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, Renato, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o Rafael? Eu falei, não, eu queria te ver, queria falar sobre o nosso casamento. Aí ele falou assim, mas agora? Eu falei assim, eu quero conversar, quero reatar, quero ver se tem possibilidade de a gente continuar junto. Ele falou, Renata, agora não dá. Eu entendi o agora não dá dele, entendeu? Porque eu ouvi barulhos, música, conversações. Tanto é que eu achei que ele estava no barzinho. Eu ainda falei assim, na ligação, eu sei, você deve estar com alguém, manda embora ou leva embora, que eu espero, mas eu preciso falar com você hoje. Aí ele falou assim, me desculpa, mas hoje não dá, e desligou a ligação. E aí, em algum momento a senhora viu que não, peraí, vou voltar. Desligou a ligação, o que aconteceu depois? Aí os policiais perceberam que tinham conversações. Ele falou assim, será que ele tá em algum barzinho? Eu falei, olha, tem um barzinho que a gente ia quando era casado, talvez, não me recordo o nome. Aí passamos em frente, o Daniel não estava. Passamos em frente, eu lembro que foi do Miller de um outro barzinho. Era já tarde, não tinha muita gente na rua. Ele perguntou, onde é a empresa? Fomos até a empresa. Chegou lá, o Daniel não estava na empresa. Ele falou assim, aonde mais a senhora acha que o Daniel pode estar? Eu falei, talvez no irmão. Fomos até o irmão. Chegamos lá, batemos palma. Danilo, que é o irmão dele, saiu a cunhada também. E aí viu os policiais. E eu falei, Danilo, o seu irmão tá aí? Ele falou assim, não, tava dormindo, não sei do meu irmão. O que tá acontecendo? Aí eu falei assim... O Daniel não me atende, ele precisa comparecer na delegacia porque estão culpando ele de ter matado meu pai. Aí ele falou assim, eu não tô acreditando nisso. Enfim, eu falei, então pega meu celular e liga para ele, algo desse tipo. Pega meu celular e liga para ele. Eu não sei se ele atendeu do meu celular ou se atendeu do celular do próprio irmão. Eu sei que ele atendeu a ligação do Danilo. E eu me recordo o Danilo falando, a Renata tá aqui com os policiais, seu sogro levou uns tiros e estão te acusando. E, se eu não me engano, também estava no Viva Voz, se eu não me engano. E ele ficou abismado, falou assim, tá louco, Danilo? Tá louco? O que estão falando isso? Como assim? O Bi foi alvejado por tiro, tipo assim, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí eu peguei o celular e comecei porque eu já não estava aguentando mais, eu chorava muito. Eu falei, Daniel, pelo amor de Deus, se apresenta, estão te culpando. Meu pai levou tiro, ele tá
ele vai morrer e você vai ser ocupado, se apresenta. Aí ele falou, Renata, não tem nada a ver com isso, eu tô em outro lugar. Enfim, aí eu não lembro como que foi, como desligamos a ligação. Aí aconteceu isso, eu lembro de eu chorando muito. E aí os policiais me levaram pro hospital. Lá no hospital, você teve que contar com a Graziela? Tive. Quando eu cheguei, a primeira coisa eu fui perguntar do meu pai, né? Porque ainda não tinha muita gente da família lá ainda. Tinha poucas. Se eu não me engano, era a Aline, a Graziela. Eu lembro das duas. E eu fui até a Graziela e perguntei. Falei pra ela, e meu pai? Ela falou assim, eu vi seu pai. Se você estivesse aqui, você teria visto também. Eu falei, o que ele falou? Ele tá bem? Como que ele tá? Aí ela falou assim, ele falou que me amava, pediu perdão e falou pra mim cuidar de todos os nossos bens. Essas foram as palavras que ela usou pra mim. Eu falei, como assim? Ele falou de bens? Como assim? Ele não falou nada mais importante? Ele tava... Gente, meu pai tava tudo subindo pra cirurgia. E se ele tava tão lúcido ao ponto dele falar pra ela cuidar dos bens, eu não acredito, não consegui acreditar nisso. Ali eu já fiquei o pé atrás, fiz perguntas pra ela, que ela meio que desconversava. E aí eu não conversei mais com ela, eu fui por um canto, ajoelhei e fiquei orando, porque meu pai subiu pra cirurgia. Até que o médico desceu da cirurgia, me chamou ela no corredor e falou assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, só que seu pai pode vir, falou pra mim, seu pai pode vir a óbito. E dali eu chorando, eu tava muito em prantos, ela virou, saiu e eu fiquei ali no hospital, ela ficava lá fora, eu ficava mais lá dentro, eu não tinha muito contato com ela nessa madrugada. O pouco contato que eu tive na madrugada, zero emoção. Por exemplo, na hora que ele falou que meu pai poderia vir a óbito, ali eu me debrucei em lágrimas, eu já não... Meu corpo, eu já não segurava mais nem meu corpo. E ela simplesmente baixou a cabeça e saiu. Em algum momento, vocês pensaram em confiar que a Graziela poderia estar por trás do seu pai? Olha, demorou um pouco para mim raciocinar, porque realmente eu fiquei muito abalada. No outro dia de manhã, quando chegaram, começaram muita gente, amigos, tal, zum, falar que a Graziela queria ir para casa dela, ou ela tinha ido, eu não me lembro muito bem. Eu falei, mas por quê? Aí todo mundo falou assim, não sei, tem que tomar cuidado, porque lá tem provas, né, e lá não pode ser mexido. E aí eu vi um zum sobre lavar a casa, se tinha sido ela ou não. Eu sei que ela saiu dali, ela ficava na frente da Santa Casa sentada, ela saiu dali. Só que ela saiu dali depois que eu fui até ela, porque aí eu falei assim, quando eu comecei a raciocinar, eu falei assim, o celular do meu pai, lá deve ter prova de quem foi, porque eu já sabia de toda a história da traição, eu sabia. Sim. Alguns meses atrás, meu pai, ele sempre foi infiel. E ele tava meio que com um relacionamento extraconjugal com uma amiga da minha irmã, chama Sabrina. E aí ele meio que tava apaixonadinho por ela. E eles brigavam muito. Então a Graziela sempre sumia, fugia, voltava. Aí o que acontecia? Numa dessa eu falei, tanto é que teve um caso que eu fui com meu pai em Andradina buscar ela, porque meu pai falou, volta, porque meus bens estão tudo no seu nome, volta que a gente vai dividir os bens, aí depois se você quiser sair da minha vida, você sai. E aí, numa dessas viagens, a gente indo para Araçatuba, meu pai contou, não, eu tô envolvido com a Sabrina, que eu sempre falava, pai, deixa a Graziela embora, acabou. Ele já sabia da traição nesse dia, sim, ele já sabia que a Graziela já traía ele. Ele já tinha pegado a traição da Graziela, eu não sei te falar o ano, mas o Daniel e ele ainda era sócio. E meu pai pegou, ela tinha um celular daqueles que não é de touch, e meu pai saiu, ela sempre pegava esse celular. Para entender o contexto, eu conheço a Graziela antes mesmo dela ficar com meu pai. Ela era amiga minha e da minha irmã, ela tinha minha idade. E a Graziela, ela sempre me via como amiga, ela não me via como filha do meu pai. Por quê? Porque eu sempre defendia ela em tudo, tipo, eu jamais aceitava. Meu pai era um bom pai, mas ele não era um bom marido. Eu não aceitava a forma violenta que ele era, agressivo com ela. Sempre bateu. Ele não bateu nela, acho que
5 primeiros anos, eu acredito que eles tiveram uma vida até mais ou menos, que era o que ela relatava para mim quando eles moravam no Paraná, que a vida deles era mais tranquila lá. E aí, meu pai, numa ida dessa, a gente ia acampar, ele ia se encontrar com a Sabrina, minha irmã, a gente ia acampar. Ele contou, ele falou assim, eu acabei fazendo uma besteira, a gente tava tudo bêbado, mas eu deixei, porque o Márcio gordo, horroroso, deixei ela ficar com ele e tal. Eu falei, agora pra mim acabou, ela não é mulher pra mim mesmo, eu vou deixar ela embora. Aí, beleza. Quando ela retornou dessa última fugida dela, o meu pai, eu já tava com intenção de me divorciar do Daniel. E meu pai falou, eu vou dividir o que é dela, vou dar pra ela o que é dela e vou dividir os bens. E vou colocar a casa no seu nome e as outras coisas no nome da sua irmã. Eu falei, pai, não coloca no meu nome, porque eu vou entrar com o divórcio do Daniel, eu tinha conversado com a advogada até então, porque talvez ele possa usar isso contra mim, falar que eu tenho um bem e que não é meu. Aí ele falou, então eu vou colocar no nome da sua avó, o que você acha? Porque sua irmã cada dia tá com um homem, vai que eu perco o que eu tenho. Eu falei, é verdade. Aí ele colocou a caminhonete e o caminhão no nome da minha irmã, e uma moto, e a casa no nome da minha avó. E aí eu prossegui com o meu divórcio, e aí e nisso tudo, meu pai, eu sempre tive uma boa relação com meu pai. Eu contava pro meu pai que eu tava pensando. Eu chorava muito, né? Tinha vezes que meu pai falava assim, tá chorando? Por que você tá chorando? Eu falava, porque eu amo ele. Então não larga, por que você vai largar? De trabalhador. O que foi? O que tá acontecendo? Mas enfim, por motivos que eu não quero comentar, muitos íntimos, nosso relacionamento tinha acabado mesmo. E eu queria o divórcio. E aí, quando meu pai separou esses bens, logo depois meu pai limpou o nome dele. Eu me recordo que ele estava muito feliz, que ele tinha limpado o nome dele por causa dos... Foragido da justiça. Ele usou vários nomes. Olha, algumas coisas eles ocultaram de mim, mas a gente sempre ouve. Era sequestro, roubo, não ouvi dele, mas a minha mãe falava que ele tinha cometido um assassinato. E era isso. Algumas vezes. Principalmente da última, que a única pessoa que visitava ele era eu. Que foi numa cidade vizinha, Araçatuba, que eu não me recordo o nome agora. Ele ia fugir por tanto tempo que os começaram a prescrever. Sim. Isso quanto tempo ele tomou esse tempo? Por volta disso, doutor. Porque ele colocou... Quando ele sempre mandava um advogado dar uma olhada, sabe? Tinha parente advogado também. E aí, quando falaram pra ele que era... Ele colocar um advogado que ia dar certo, ele pagou. Na época, se eu não me engano, ele chama Zanato, um advogado de Araçatuba. Que ele conseguiu... Não sei se prescreveu ou se foi ação do advogado, enfim. E ele já estava tirando o RG, estava todo feliz da habilitação, estava feliz que ia passar todos os bens pro nome dele. Porque... O nome da Graziella. Sim, ele manipulava ela, né? Tipo, precisava pagar um cliente, ele levava ela até o banco para sacar o dinheiro, mas ela que tinha o controle da conta bancária. E aí, o seu pai começou a desconfiar que estivesse saindo com o Márcio ainda. Não, aí, enfim, enquanto separaram os bens, meu pai deu uma casa para ela, com 3 casas, e falou, agora, se você quiser ir embora, você pode ir embora, e um carro. Então, como a gente conversava muito, eu falava, Graziella, agora é o momento de você ir. E ela falava assim, eu não posso ir, seu pai vive um perigo para mim. Aí eu falava, mas por quê? Ele ameaçava ela. Ela deixou uma filha no passado, abandonou uma filha no passado. Ela alegava, não, na verdade foi por isso, ela abandonou a filha, porque meu pai era foragido, e se ela levasse a filha, o pai, que era um bom pai, iria atrás dessa filha e acharia eles, e enfim, acharia meu pai. E aí ela acabou abandonando essa filha, porque ela sabia a vida boa que ela ia ter com meu pai, e foi embora com meu pai. E daí, ela conversava muito comigo, e aí eu peguei, só pra mim não me perder, qual foi a pergunta? Ah, tá. Quem descobriu da traição fui eu. Ela me contou que estava traindo meu pai. E não só com o Márcio, ela estava traindo o meu pai com um bombeiro de Três Lagoas. Eu nunca soube o nome. Eu recordo ela ter me falado um nome, mas eu tinha certeza que não era aquele nome. Ela já tinha traído meu pai, que ela trabalhou numa loja de salgado. Ela traiu meu pai com um dos clientes. Isso eu ouvi da boca dela. Aí você me pergunta, meu pai era possessivo. Como que ela conseguia trair meu pai? Era assim,
eu tenho uma parcela, tipo, não culpa, mas ela me usava muito, porque eu era amiga, eu tinha celular, ela me mandava mensagem, a gente ia acampar, e meu pai deixava ela em casa, porque meu pai sempre levava uma amante com ele. Então a gente ia acampar, e meu pai sempre levava uma amante, e deixava a Graziella. Só que ele trancava. Só que a Graziella era muito esperta, quando ela ia nesse banco sacar, ela já tinha feito cópia das portas, do portão, enfim, ela tinha tudo. Também me recordo que meu pai queria muito um filho com ela. E ela tomava remédio escondido. Ela provocou 2 abortos. Ela mesma me contou, porque ela ia para o Paraguai, quando ela tinha loja, comprou um medicamento. Então, eu sabia já da traição. E como eu vi meu pai apaixonado pela Sabrina, eu acreditei que já tinha separado os bens. Eu acreditei que eu e minha irmã, na verdade, a gente acreditamos que se contasse pro pai, ele ia deixar ela ir de vez. Aí foi quando eu sentei e falei, pai, a Graziella tá te traindo. Ela tá louca? Ela não é louca? Eu falei, ela tá te traindo? E eu posso provar. O senhor colou no WhatsApp dela que o senhor vai ver. E por várias vezes, o ferro velho do meu pai, o escritório era aqui, o que dividia a loja dela era uma parede. E ela lá na loja, ela é tudo com câmera, tá? Na loja tinha câmera, meu pai via quem ela atendia, se ela sorria muito, se ela não sorria, se ela tava com roupa curta, se não tava. Ele sempre monitorava ela pela loja. E ali meu pai, muitas vezes eu do lado do meu pai, meu pai via ela conversar. E ela conversava e apagava a conversa, mas dava tempo, meu pai estava conectado online naquele momento. Então, ali ela conversava com o Márcio, chamava o Márcio de amor, que estava apaixonada pelo Márcio, que ela precisava de ajuda do Márcio para sair desse casamento. Porque isso era por volta de 1 mês antes da morte do seu pai? Era porque ela já estava me divorciando do Daniel, então eu tinha mais tempo para ficar indo na empresa do meu pai, entende? Entendi, aham. Porque eu estava me divorciando do Daniel ali por meados de julho, setembro, algo assim. Renata, só uma pergunta. Quando você contou pro seu pai que a Graziella estava o traindo, isso foi quanto tempo antes da morte dele? Você se recorda? Olha, eu acredito que não deu, acho que 1 mês. Eu não posso falar com precisão, mas eu acredito que 1 mês e meio. Porque quando eu sentei com ele, eu falei, pai, eu vou te contar, né? Porque eu sabia quanto ele era violento, eu tinha medo do meu pai fazer alguma coisa com ela assim. E aí eu falei, vou te contar uma coisa, só que o senhor vai me prometer 2 coisas, que o senhor não vai bater na Graziella, que o senhor vai deixar ela embora e que o senhor não vai ameaçar mais ela, porque meu pai ameaçava ela que se ela fosse embora, ele iria até a filha dela, ia matar, esquartejar, e que ela não ia achar um pedaço da filha dela caso ela abandonasse meu pai. E a Graziella comentava com você essas chantagens? Sim, do seu tudo, pai? Tudo. Que ele era capaz de fazer isso? Sim, porque muitas vezes eu falava, eu apanhava ela. Some, Graziella, vai, aproveita, a gente tá indo acampar, some, vai embora da vida do meu pai. Muitas vezes. E ela continuava com ele porque ela era dependente financeira? Totalmente. A Graziella, o meu pai, ele era muito violento. Uhum. E ele era assim, ele batia e depois ele vinha com a grávida. Batia e assoprava. Hã? Batia e assoprava, que a gente fala, né? Ele batia nela e depois ele vinha com agrado. Eu quero fazer a cirurgia, eu quero fazer barriga. Por exemplo, ele ia lá, tá bom, então vou pagar a sua barriga. Eu quero uma bis, tá bom, vou te dar uma bis. Aí, da mesma forma, foi para abrir a loja do Via Paraguai que ela tinha, foi a mesma coisa. Porque ali ela achou que ela já ia ficar mais independente e conseguiu, porque ela escondia muito dinheiro do meu pai, que ela mesma me falava. Tá. Aí agora a gente chega num ponto importante, isso é mais ou menos 1 mês antes da morte. A sua irmã, aparentemente, teve um momento que a Graziella descobriu que o seu pai estava vendo as conversas dela no telefone dela, nesse momento. Ele bateu nela. Nós descobrimos, aí a gente contou pra ele, aí foi quando eu pedi pra ele não fazer isso. Ele aguentou por um tempo. E ele bateu assim, qual foi a intenção, né? Assim, essa agressão foi violenta? Como que foi que ele... Sempre era violenta, meu pai sempre foi muito agressivo. E aí, quando ele descobriu, ele ficou, eu acredito que mais ou menos em torno de 1 semana ele conseguiu se conter, de não contar e ficar vendo toda aquela conversa, tudo aquilo ali, ele conseguiu. Aí, um belo dia, eu recebo uma ligação, meu pai, vem aqui que você precisa levar a Graziella no médico. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, vem aqui. Eu cheguei lá, a Graziella estava, eu nem sei descrever, mas estava toda arregaçada, descabelada, E ele falou, leva ela no médico, porque eu tô com medo dela fazer boletim de ocorrência. Ela estava machucada?
Ela estava com calombos na cabeça, sentia muita dor, até então, antes de eu levá-la no médico, muita dor, e a boca sangrava por dentro. E ali eu não tive nem tempo de falar com ele, eu só queria socorrer ela, porque eu me senti meio que culpada, porque eu contei da traição e achei que ele iria separar dela. Aí eu peguei, ele falou, você vai com ela no hospital, porque senão ela vai fazer boletim de ocorrência, e agora que eu tô já quase na minha liberdade, eu já tava na liberdade, eu não posso de jeito nenhum que ela faça esse boletim de ocorrência. Eu peguei a Graziella, levei pro hospital, chegou lá, ela passou pelo médico, fez, não lembro se foi raio-x, ressonância, o que foi, mas a todo momento eu fiquei com ela, acompanhei ela dentro da sala. Ela tava com a costela, eu não sei se era uma ou duas, não me recordo, mas a costela quebrada, 3 dentes quebrados da boca. E o meu pai, ele, infelizmente, como ela me dizia, tinha vezes que ela apanhava que eu não acreditava, porque não tinha marcas. Ela falava que meu pai sabia bater. Ela falava isso, que meu pai sabia bater, para não deixar marcas visíveis. Às vezes eu via um braço, às vezes não tinha jeito, eu via o pescoço, tipo... Mas quando não, ela me contava, falava assim, você acredita que seu pai me bateu porque a gente foi no espeto e em vez de eu sentar de costas pra rua, eu sentei de frente pra rua? Aí cheguei em casa e ela me contava. Tudo bem. E aí teve um momento que parece que a Graziella foi pegar o celular da sua irmã para falar com alguém e essa ligação foi gravada. A senhora se recorda disso? Sim, na verdade a gente só foi se atentar. Minha irmã tinha esse programa já no celular. E a gente só foi se atentar nessa gravação quando minha irmã veio de Araçatuba para Três Lagoas, que meu pai estava internado, e eu já tinha debatido várias vezes com a Graziella. Falei pra Graziella, me dá o celular do meu pai. Falei, me dá o celular do meu pai, que eu quero saber o que tem aí de conversa. E dá o documento dele, da carteira, dá tudo dele. E eu fiquei nervosa, porque eu já estava ouvindo muitas conversas que não estava batendo, que teria sido o Daniel. Eu já não acreditava, então ali eu já estava mais escaldada. Eu falei, eu quero celular, só que eu não consegui ter acesso à conversa, porque o celular estava descarregado. E eu não tinha carregador, estava no hospital, enfim, peguei com o celular e fiquei com ele. Nisso, minha irmã chegou e a gente conversando, eu falando. Aí ela falou assim, irmã, a Graziella usou meu celular para falar com o Márcio no dia que o pai, eu acho que, se eu não me engano, um dia antes do meu pai ter ido falar com o Márcio. E ela falou assim, aí a minha irmã procurou e achou a gravação. E a senhora, você lembra o que falava nessa gravação? Na hora que a gente ouviu a gravação, a gente falou assim, isso não é possível. Eu me recordo, porque foi muito forte, ela falou assim, olha, ele me bateu, me espancou, mas ele me perdoou, mas ele não perdoa, você tem que ir embora da cidade, vai embora, os nossos planos vão continuar. É isso que eu lembro mais frisadamente sobre a conversa. Então ela conversou com quem pelo celular? Com o Márcio. Então isso foi mais ou menos 7 dias antes da morte? Doutor, não sei te dizer a data. E ela dizia no áudio, gravado no celular da sua irmã, numa conversa. Não foi áudio, foi ligação. Uma ligação que o celular da sua irmã estava gravando. Era isso? Ela não sabia, ela nem sonhava que tinha gravação. A Graziella não sabia que o celular tinha um gravador. Não, tanto é que ela pede pra minha irmã, a minha irmã contou, ela pede assim, vai lá na frente, fica de olho pra ver. Porque é como eu estou te falando, ela via a gente como cúmplices. E querendo ou não, a gente era dela, porque a gente queria ver. Era uma mulher, a gente sentia as dores dela, eu queria ver ela livre do meu pai. Porque como homem, ele não era um bom marido. E aí ela falou, vai lá e fica olhando. Mas minha irmã foi e ficou vendo se meu pai chegava e tal, ainda mais ela usando o celular da minha irmã. Só que nem se atentou em ver a ligação, o que ela tinha falado ou não. Vocês só foram depois do homicídio, foram buscar essa informação. Até porque a gente nem imaginava. E ela dizia no áudio, nossos planos continuam? Ela disse na ligação. Ela e o amante. Ela e o amante. Vai embora, sai da cidade, que os nossos planos continuam. Tá. E aí, o Márcio, né? Você sabe se ele estava aqui pela cidade? Seu pai ameaçou ele? A senhora tem conhecimento sobre isso? Então, logo após essa ligação, eu não sei se é dias depois, não me recordo, mas meu pai foi até o Márcio. E se ela já tinha ido no médico, já tinha falado com ele por telefone, meu pai foi até a casa do Márcio, ou até o trabalho, não me recordo, e ameaçou o Márcio. Falou assim, ele até usou essa frase, você vai
dormir, mas não vai amanhecer aqui na cidade, porque se você amanhecer, você vai amanhecer morto. Eu não vou levar nome de corno por causa de você. Entendi. E a partir desse momento, vocês começaram a desconfiar que o plano da Graziella era matar seu pai. Sem dúvida. Tudo era muito... Tava tudo muito em sequência. A Graziella, ela sabia cada passo do meu divórcio. Porque como eu já estava me divorciando fazia mais ou menos em torno de acho que 1 mês e meio, 2, talvez, eu já estava saindo. E tinha final de semana, como o Daniel não tinha saído de casa ainda, que eu ia me arrumar e tomar banho e dormia do sábado para domingo na casa do meu pai. Eu dormia na casa do meu pai. Me arrumava lá e saía. Então, assim, ela sabia. E ela sabia quando eu tinha uma discussão com o Daniel, quando eu estava mais frágil, pensando em não largar. Ela sabia quando o Daniel estava mais nervoso ou não. Porque tudo eu chegava e contava pro meu pai, ou para ela até. Às vezes até para ela mesma eu contava. Entendi. Aí, nesses dias logo após a morte ali, a senhora ligou para ela, desconfiada, tentando ver o que tinha acontecido. Eu liguei, na verdade eu procurei ela, né? Eu procurei ela, e ela sempre contava várias versões. Eu debati várias vezes com ela o seguinte, porque pra mim era inexplicável. Ela sempre, eu já saí com os dois. Ela que abriu o portão. Meu pai nunca foi cavaleiro. Ela abriu o portão. Aí ela contou que não abriu. Eu falei, mas como foi? Me conta pra mim, eu quero saber. Só um minutinho, que tem a gravação dessa ligação, queria que passasse rapidinho. Tá lá na pasta da Neide. É no 5 minutos e 55 segundos a 9 minutos. Essa gravação é logo após o crime. 5 minutos e 55 segundos. Oi, nega. Obrigada. Mas a hora que você pegou a Emily, ele ficou esperando você levar a Emily? Ele tava indo fechar o portão. Então, ele não pôs a caminhonete? Ele pôs a som? Foi, aí eu desci. Batei a Emily e vim pra dentro de casa. Mas quem abriu o portão? Foi você ou foi ele? Foi ele. Ah, ele abriu? Por causa do meu braço, né? Porque eu não posso, né? Ela, eu não posso abrir peso. E ele falou, não, deixa eu abrir, né? Normalmente que estava abrindo era ele. Faz ela, não posso pegar peso. Mas você pegou a Emily no colo? Então, mas eu peguei com o lado esquerdo, né, Lélia? Entendeu. Aí, outra, a Emily, ela é levinha. Então eu consigo pegar ela com o lado esquerdo. E do lado direito eu tava virando a porta. Entendeu? Aí eu peguei ela, tipo assim, no meu ombro, segurando aqui sentada no meu braço esquerdo, e peguei a minha chave, porque a minha chave tinha dele. Aí ele fechou o portão. Não. Aí ele foi fechar o portão e eu vim pra dentro. E falou, pega a neguinha pra ela na cama, eu fechar o portão. Eu falei, tá bom. Aí foi a hora que eu fui abrir a porta. Eu entrei e fora que eu ouvi o tiro, aí ele me viu tudo, começou a gritar. E na hora ela acordou, né? E ele conseguiu chegar. O eco, né? O eco veio pra dentro, né? Ele conseguiu chegar na varanda. Ele fechou o portão. Eu não sei como eu conseguia. Ele deixou a chave na bermuda dele pendurada. E eu procurando chave igual uma louca. Porque como a minha chave do portão tá com o Bruno, eu só tenho a chave da sala. Eu não tenho a chave do portão. A única vez que tem a chave do portão é ele. Aí na hora que eu ouvi tudo, eu acho que ele correu. Por isso que pegou o nome dele. Quando eu sei na cabeça, ele deve ter virado e corrido. Na hora que ele correu, eu disparo, eu voltei pra trás. Ele saiu, eu segurei ele. Entendeu? E ele andou. Não vi nada. Assim, mas ele andou, ele veio na área e falou comigo. Ele falava assim, chama alguém, chama uma ajuda, chama o SAMU, chama a polícia. Eu falei assim, peraí, eu tenho que tirar de você primeiro, né? Aí foi que ele ajoelhou, ele falou, eu falei pra ele, você consegue ajoelhar? Porque assim, não tava cheio de sangue, né? A gente vê assim, não sabe como tá por dentro, mas eu vi como tá por fora, né? Eu disse, dá pra ele agachar, porque eu não vi tanto assim sangue, né? Mas aí ele conseguiu agachar e eu deitei ele. Na hora que eu deitei ele, mas ele apoiou na parede. Aí ele falou assim, mas eu não tinha telefone. E o dele, eu não tenho assim, o telefone dele, entendeu? E o celular dele tava descarregado também. Aí foi a hora que eu peguei a chave do gancho dele, peguei a chave do gancho dele. Na hora que eu fui abrir o portão, tava trancado. Eu falei, será que ele conseguiu trancar o portão? Na hora que eu tranquei, e foi que eu chamei seu louco, comecei a gritar na rua, não sei. Tava uma louca. Aí foi que o pessoal começou a vir, entendeu? Aí viu meu desespero, tava chocada, as pessoas falavam. Tá.
Sim, isso é logo após o crime. A versão que ela deu para a senhora, então, de acordo com o áudio, é que o seu pai conseguiu trancar o portão, ficar com a chave e ir lá pro fundo. Isso que ela falou para vocês. Depois vocês tomaram conhecimento que ela deu outra versão na delegacia de que o portão estava aberto. Sim. Tá. A partir deste momento, vocês passaram a desconfiar mais intensamente da Graziella? Mais intensamente, principalmente quando ela fala que meu pai trancou o portão e colocou a chave na riata da calça. Meu pai, ele poderia até fazer isso, colocar a chave na riata da calça, mas se ele estivesse saindo, não se ele estivesse entrando dentro da casa dele. Ele não ia pôr a chave na riata da calça. Vocês acharam estranho ele ter sido baleado? Foi vários detalhes que foi excitando a gente começar a procurar coisas a respeito dela. Várias. Tanto que quando eu dei o meu depoimento pro pro delegado, doutor Capobiano, se eu não me engano o nome dele, em momento algum eu acuso o Daniel, em momento algum eu falo que foi o Daniel. Quando eu falo para ele que eu tenho provas, porque aí eu já tinha todas essas dúvidas, essa prova do áudio da minha irmã, a gente já tinha até passado com um pendrive, eu levei o pendrive na delegacia, falei, doutor, ele falou assim, não, você só tá me provando, ele falou assim, não, eu não quero entrar nesse mérito, porque você só tá me provando que a Graziella tinha um amante. Então, assim, ele não investigou, ele não quis, ele falou assim, o seu pai falou o nome do Daniel. E o que me mais chamou a atenção é quando eu vi o depoimento dela e de outras pessoas, principalmente do meu avô, que eu perguntei, falei, como o meu pai falou? E ele falou assim, olha, eu cheguei lá, ele estava ajoelhado, ele estava escorado na parede, ele foi ajoelhando, tanto é que o meu avô fala que a parede ficou cheia com sangue, que a mão dele foi escorrendo, ele ajoelhou e falou, aí meu avô falou, Bi, quem fez isso com você? Ele falou, meu genro, eu tô todo estourado por dentro, eu vou morrer. Isso me chamou muita atenção, porque o Daniel, meu pai, eles tiveram um relacionamento de sociedade, de amizade, tiveram essas conversações que todo mundo excita em falar, que as discussões, até porque existem discussões desrespeitosas e respeitosas. Então, eu nunca vi a discussão deles desrespeitosa, nunca vi o meu pai xingar o Daniel ou vice-versa. Eles conversavam, meu pai nessas discussões, ele estava ali para me defender como filha. Mas, enfim, voltando, o que me chamou a atenção, eu falei, vô, o pai falou genro? Falou assim, falou genro. Mas, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, por quê? Meu pai nunca chamou o Daniel de genro. Nunca. E nem o Daniel, meu pai, de sogro. Nunca assim, ô sogro aqui, sogra ali, ou genro, nunca. Então, isso na época que eu me divorciei pela primeira vez do Daniel, o meu pai ficou contra mim, por causa que foi por maturidade, porque ele trabalhava demais, não dava atenção pra família, e meu pai falou, você tá louca, tá largando um homem trabalhador, batalhador. Meu pai, eu vi isso da boca do meu pai. Aí, porque os dois eram sócios. E fui embora, nem dei atenção, meu pai ficou até alguns meses sem falar comigo, e super apoiava o Daniel, falava pra todo mundo que eu tinha largado o Daniel, que eu queria viver a vida de solteiro, enfim. E o que aconteceu? O meu pai e o Daniel sempre teve uma amizade e nunca houve esse genro. Era Bi e Brau. Acho que no máximo, Daniel, nem Daniel eu via meu pai falar. Então isso me chamou muita atenção. E eu falei pra Graziella também, perguntei, porque fora essa ligação, eu falei com ela também. Eu falei, Graziella, mas meu pai falou genro? Ela falou assim, sim. E quando eu me divorciei, voltando, a Graziella tinha muitos ciúmes. Porque o Daniel ficou solteiro. E meu pai saía com o Daniel, às vezes, pra comer um espetinho, pra balada não, que meu pai odiava. Meu pai era antissocial. Mas saía. E acabava deixando ela em casa, porque meu pai era ciumento. Meu pai tinha ciúmes do Daniel. Tanto é que o Daniel, ele não tinha contato com a Graziella. O Daniel não existia cumprimentar a Graziella nem de mão. Porque, tanto é que quando eu conheci ele, falou, você quer ser um bom genro, um bom marido pra mim? Você não olha pra cara da Graziella. E ali seguiu anos afora e eles não tinham esse contato. E a Graziella tinha ciúmes do Daniel. Porque meu pai adotou o Daniel. E ela sempre falava, ela me ligava, né? Eu falava, e aí, como que tá as coisas? O pai ainda tá com raiva de mim? Tá lá com o genro dele, querido. Vive com o genro, pra cima e pra baixo. Então, quem usava o termo de genro, é o genro querido, seu genrinho, não sei o que, era ela. Então, isso foi outra coisa que me despertou a começar a perguntar, a debater com ela. Tá, entendi.
E aí o Daniel acabou preso, né? No começo deste procedimento. Depois que ele saiu, vocês conversaram? Depois de algum tempo, o Daniel me procurou. Eu já tinha minha convicção, né? Que realmente não tinha sido ele. O Daniel me procurou e falou, eu preciso te provar que não fui eu. Eu falei assim, eu sei da sua inocência, você tem que provar agora só pra justiça. Você tem que provar, porque eu lembro que eu falei pra ele, o delegado não investigou as provas que eu tinha. E ali a gente trocamos até, eu troquei muitas informações que eu tinha, que ele também não tinha conhecimento, porque era coisas que só eu e a Graziela conversava. E aí ele me apresentou algumas coisas que ele tinha, e foi isso. Que coisas que ele apresentou pra você, que você lembra, que fez com que você tivesse a certeza da inocência dele? Então, o que eu me lembro, tipo assim, foram provas que ele estava na casa do amigo dele, o horário, a foto, ele me mostrou uma foto no grupo, o horário, a data. Isso são coisas mais simples, assim, que ele me mostrou, que eu me lembro. Ele conseguiu provar para mim, em números, em horários, que não teria como ele estar na residência do meu pai, atirando no meu pai. Não tinha como. Uhum. E aí, vocês passaram a ter uma boa relação? Sim, aí a gente começou, como eu disse, o nosso casamento não acabou por amor, que ainda havia amor. E aí ali a gente começou a conversar e se envolver. Eu falava para ele que eu ainda amava e vice-versa. E a gente reatou um relacionamento até então escondido, porque eu não queria que as pessoas ficassem falando, sabe? A Renata voltou com o Daniel, porque ainda tinha muita gente que achava que por ele ter ficado preso, ele era culpado. Até vir à tona todas as provas, todos os questionamentos, todas as dúvidas, as pessoas achavam, tá preso é culpado, né? Então, a gente reatou, aí a gente permaneceu junto por menos que 1 ano junto, só que não deu certo mesmo. Aí decidimos seguir nossa vida, cada um pro seu lado. Uhum. Atualmente vocês têm algum tipo de relação, se encontram, como que é? Não, é muito pouco o contato, principalmente porque, pelo menos da minha parte, ainda há muito sentimento. Então eu evito não ter muito contato. Os nossos filhos são todos já grandes, então quando tem que falar ou fazer uma reunião, que já aconteceu de eu me encontrar com ele para fazer uma reunião com o nosso filho, porque ele não estava indo bem na escola, é o máximo do contato que a gente tem. Como pessoa, assim, como a senhora descreveria o Daniel atualmente? Atualmente eu não tenho muito contato com ele, né? Uhum. Mas eu posso falar do homem que eu convivi quase 20 anos da minha vida. O Daniel sempre foi um homem muito calmo. Uhum. Eu sempre fui mais nervosa, mais agitada, mais ligada nos 220, vamos dizer assim. Mais ciumenta. Então, o Daniel sempre era mais calmo, tudo era na conversa. Se eu tava nervosa, eu gritava, esperneava. Ele falava assim, eu vou dormir e depois a gente conversa. E dormia mesmo, deitava e dormia. E eu ficava lá me descabelando. E era mais ou menos assim. E tipo assim, eu conheci o Daniel, eu tinha um filho de 1 ano e meio, quase 2. E como ele tratava o meu filho, me conquistou. Fez com que eu me apaixonasse por ele. Ele foi o pai que o meu filho não teve. Ele foi... O meu filho é o que é hoje porque ele se espelhou no Daniel. O Daniel foi um ótimo pai para o meu filho. E um ótimo marido. A gente tivemos momentos felizes no nosso casamento. Mais felizes do que ruins. Em dado momento, quando ele apresentou essas provas para vocês acompanhavam o processo. A senhora chegou a ir conversar com o promotor do caso, na época, Moisés, para que o Daniel fosse absolvido e investigasse um real criminoso? Na verdade, eu fui primeiramente conversar com o Júlio. E eu não me lembro se eu estava com o Daniel. Eu acredito que não. Porque eu cheguei a uma fase que eu queria que andasse esse processo. Eu queria saber, eu queria que alguém investigasse a Graziela. Eu queria provas, eu queria que todo mundo colocasse as provas em cima da mesa e falasse, vamos investigar. Aí o Dr. Dewey falou pra mim tudo que eu contei. Ele também olhou pra mim e falou assim, realmente a Graziela era infiel. Ele falou isso pra mim. A investigação já tá feita e a gente vai seguir com o processo. Pode ficar tranquilo que a gente vai achar a pessoa que matou seu pai. Uhum. E aí depois o senhor conversou também. Aí depois, passado vocês um ficavam tempo... indo no Ministério Público para que eles pudessem investigar. Sim, eu queria. Era meu pai. Uhum. Eu queria que o verdadeiro assassino pagasse pelo crime.
Eu não queria que ficasse impune. Meu pai, ele estava no auge, ele queria recomeçar a vida dele, ele queria deixar o passado para trás, deixar tudo de ruim que ele foi, ele com a nova identidade, com a identidade verdadeira dele. Então, assim, isso me pegava muito. Eu queria, quando eu fiquei sabendo que mudou o promotor, eu fui vim na procuradoria, e eu conversei com o Moisés. Falei para o Moisés que eu tinha provas, que se tinha como Moisés voltar para a investigação. Ele falou, não, inquérito, o delegado decidiu que foi seu pai, ele colocou ele como autor do crime, está decidido, não cabe a mim investigar, cabe a mim agora dar continuidade ao processo. Renata, voltando na época que o seu pai agredia a Graziella, nesse dia que você relatou que seu pai te pediu ajuda para que levasse a Graziella até o hospital, foi pouco tempo antes da morte do seu pai? Não foi muito tempo, eu creio que aí um mês, nem isso. Eu não sei te falar, acho que é mais fácil pegar a data do raio-x do hospital e a data da morte para saber certinho, mas eu acredito que foi bem próximo. Então, quando ela diz que ela estava segurando a criança no dia que seu pai foi alvejado, provavelmente deveria ter sido dessa surra que você relatou. Não foi da surra, ela fala na ligação, foi da surra. Ela estava com a costela fraturada. Ela argumentou, depois, além da ligação, eu debati. Eu falei assim, mas Graziella, você estava com a costela quebrada, como que você pegou uma criança? E ela, do mesmo jeito, com o braço, não sei o quê. E aquilo lá não me entrava na cabeça. Quem que era essa criança? No dia. É uma criança que ela meio que se apaixonou pela criança, porque como ela tinha abandonado a filha dela, ela tinha muito... não que ela tinha arrependimento, mas ela tinha um remorso, vamos dizer assim. E aí ela pegou essa criança, mãe era meio vida louca, e ela sempre cuidava dessa criança. A outra coisa que eu também questionei ela, debati. Ela falou que ela foi na lagoa com meu pai no parquinho. Meu pai não ia na lagoa. Meu pai... Isso no dia dos fatos? Isso no dia dos fatos. Meu pai de vez em quando ia na igreja, sim, mas ir na lagoa, no parquinho, para levar a Emily, meu pai não gostava de criança. No dia dos fatos, você chegou a conversar com a Graziella depois? Ela foi pro culto e depois ela fez o quê? No dia, ela foi pro culto, meu pai buscou ela fala que foram comer alguma coisa, depois foram pra lagoa levar a Emily no parquinho. E aí voltaram pra casa quando tudo aconteceu? Isso. Sem mais perguntas. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Você sabe quantos filhos o Daniel tem? Daniel tem 2. 2 filhos. Ele tem um filho com a Sabrina? Sim. Esse filho tem quantos anos? Você sabe mais ou menos? Filha, né? É uma filha em torno de 6 anos ou 7. Também não sei porque eu não tenho mais contato. O Daniel gostava do seu pai? Sim. Sem dúvida. Seu pai gostava do Daniel? Sem dúvida. Sem mais perguntas. Então, doutor, vai fazer pergunta para a senhora. Doutor Bolivar está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Não, na verdade, eu nem tenho pergunta. A única coisa que eu não entendi é o seguinte. Essa Sabrina, é a Sabrina que a senhora contratou para trabalhar lá? Não, outra Sabrina. Não, era a Sabrina de Araçatuba. Ah, tá. Amiga da minha irmã. Ah, não, beleza. E a Sabrina, por quem você disse que seu pai estava se apaixonando, correto. Também não era essa moça de 19 anos que a senhora tinha contratado para trabalhar no... Não, essa era uma outra Sabrina. De desculpa, é porque a Sabrina que tem aqui, que presta depoimento, não. Sabrina Rodrigues Corte. Essa é a mãe da filha do Daniel. Essa é a mãe da filha do Daniel. Isso, essa Sabrina é uma Sabrina de Araçatuba. Entendi. Que inclusive, não sei se você sabe desse detalhe, que ela estaria no apartamento do Daniel naquele dia do crime. Depois ele me contou que estava com ela. Isso, tá bom. Não, era só isso, eu não tenho perguntas. Muito obrigado. Senhora, e aquele episódio que consta também que quando seu pai estava sendo atendido pelo SAMU, ele teria falado de novo que ter sido o genro que teria atirado nele. A senhora soube disso? Ouvi falar na época que ele tinha falado pro meu avô, e eu acredito que não pro SAMU, pro médico. Eu não sei se é o médico do SAMU ou o médico que operou. O profissional da saúde que estava atendendo seu pai, que estava alvejado dentro da ambulância SAMU até a destinação do hospital. Então por que seu pai falou isso? Que é a minha opinião. Sim. Tá. A Graziella, ela tá... Você conhece, você teve convivência com ele. Falou que ele não tinha costume chamar o Daniel de genro, mas quando ele é alvejado, pouco antes de morrer, falou por mais de uma vez para pessoas ali e no trajeto do SAMU que quem alvejou ele foi o genro.
Correto. A Graziella, ela era muito manipuladora, dissimulada. Ela conseguia contornar a situação. O que eu acredito, como ela sabia de cada passo do meu relacionamento com o Daniel, de cada briga, de cada show, cada dia que eu ia reclamar alguma coisa. O Daniel, vamos supor, porque... o Daniel, ele tirou o cartão de crédito meu. O Daniel isso. Ela sabia de tudo. Sim. Ela sabia detalhadamente. Eu acredito que ela já tinha em mente, antes mesmo de ela tomar a surra do meu pai, ela já tinha em mente com o Márcio de dar fim da vida do meu pai, porque ela sabia que ela não teria vida se meu pai tivesse... Não, sim, mas não é dúvida. Da onde então? Porque o senhor tá dizendo todo o contexto, mas eu quero saber do momento que ele foi alvejado. Por que falou o nome do... Eu acredito pelo fato da demora dela abrir o portão de tudo, ela teve tempo de conversar com meu pai. Sugestionar que foi? Sim. Eu acredito que ela tenha manipulado. Eu acredito que ela tenha até falado, se fosse possível a gente saber a verdade, que eu não vou falar quem foi, eu vi. Mas não vou falar quem foi, porque se você morrer, vai que ele me mata, alguma coisa assim. Tá. Então ela teria sugestionado pro seu pai entre a vida e a morte. Porque essa palavra genro só quem usava era ela. Entendi. E teve um episódio também que depois a senhora tentou ligar, a senhora de primeira ligação, quando os policiais abordaram a senhora, que supostamente o Daniel seria o suspeito. Depois teve algumas vezes que a senhora tentou ligar pro Daniel e ele não atendeu. Isso aconteceu ou não? Sim, eu liguei insistentemente. Por que ele não atendeu? Pelo que eu entendi, ele estava com alguém e não ia atender, não dava para atender. Ele estava numa festa, eu ouvi barulhos. Por causa disso, que depois a senhora disse, ele encerrou abruptamente a ligação e depois a senhora ligou outras vezes e ele não atendeu. Eu acho que eu liguei também antes, liguei depois. A senhora sabe que hora que o Daniel tinha ido embora dessa peixada? Não faço ideia. Tá. Então tá bom, a senhora está dispensada, tá? Obrigado. O Tribunal do Júri de Três Lagoas absolveu Daniel Soler da acusação de homicídio qualificado contra Renato. Os jurados reconheceram que o crime aconteceu, mas, por maioria, concluíram que não havia provas suficientes para afirmar que Daniel foi o autor dos disparos. A decisão foi baseada na falta de evidências diretas e na ausência da arma do crime, o que levou à absolvição com base no artigo 386, inciso 5º, do Código de Processo Penal. Com isso, o processo foi encerrado e o réu deixou o plenário absolvido. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!